Bom, pessoal, então na aula de hoje nós vamos estudar a cultura da goiaba. É a última cultura que nós vamos estudar dentro da nossa unidade curricular de fruticultura. É uma cultura de grande expressão econômica, né? Principalmente nós temos um produto que é muito comercializado, que é a goiabada. O Brasil exporta goiabada para o mundo inteiro, né? E, e também é uma fruta muito aceita para consumo in natura, tá? A goiaba, o nome científico da goiaba que é cultivada comercialmente no Brasil é Pisíndio guajava. Esse fruto tem uma diversidade muito grande de cores da polpa. Tem goiaba amarela, tem goiaba da polpa branca, roxa, e a goiaba vermelha, que é a mais aí utilizada no Brasil para processamento de doce e também de sucos, né? A goiaba vermelha, tradicionalmente no Brasil, tem uma aceitação muito maior que a goiaba de polpa branca. E isso promove o cultivo maior de goiaba de polpa vermelha para destino para doce, para sucos e também para consumo in natura. Qual que é o local de maior diversidade genética da goiaba? A goiabeira, ela é nativa da América do Sul e América Central. Então, tem regiões aí da América do Sul, que inclusive engloba o Brasil, e a América Central, que é o centro de origem, ou seja, onde foi primeiro identificado as plantas de goiaba e onde tem maior diversidade genética. Nós temos várias espécies de goiaba, tá? Algumas do cerrado, que você encontra aí no pasto, e produz frutos que são bem pequenininhos, mas que são família da goiaba, tá? Daqui do Brasil e de outros países da América do Sul, foi levada pelos europeus para a Ásia, para a África, né? E foi espalhando por todas as regiões tropicais. Mas o grande aí, diversidade genética é em países como Brasil, México e a Venezuela. Aqui está mostrando em vermelho a região, pegando em América Central e América do Sul, as regiões de diversidade genética da goiaba, tá? Do México ao Brasil. O que é germoplasma? Só para a gente falar que fala de banco de germoplasma, diversidade de germoplasma. Germoplasma constitui um material que é base de herança genética, que é transmitido de uma geração para outra geração. Nós temos bancos de germoplasma, por exemplo, em Embrapa Arroz e Feijão. Tem um grande banco de germoplasma de arroz e de feijão, que é utilizado em programas de melhoramento genético, né? Só dando um exemplo. Mas sempre tem que ter uma base genética grande do material vegetal, das espécies de importância econômica, para promover o melhoramento genético. Os usos da goiaba, isso aqui a gente sabe muito bem, né, pessoal? O nosso país é tradicional no uso da goiaba para consumo in natura, para uso como doce, né, geleias. Então, todo mundo aí, muitos de nós, né, apreciamos aí uma goiabada. Aqui os mineiros, goiabada com queijo, né, bem popular. Sorvetes, sucos, né, sucos que a gente acha de caixinha, néctar de goiaba, suco concentrado de goiaba. Então, é uma fruta tropical e muito utilizada na nossa culinária brasileira. Aqui o docinho de compota, né, que eu particularmente prefiro do que o doce aí processado, né? Então, nós temos várias formas de consumir. Temos a geleia de goiaba, e várias outras receitas que pode se utilizar a goiaba. Aqui o nosso famoso Romeu e Julieta, que em Minas é bem famoso, uma sobremesa comum da gente ter nas casas, né? É um docinho que sempre tem nas nossas residências, né? Tem outros produtos não tão, assim, usuais, né? Mas a gente talvez nem imagine, mas tem ketchup de goiaba, tá? E alguns ketchups que são exclusivamente feitos de goiaba. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Aqui de marcas que o ketchup de goiaba, né? Guatichup, goiabada ketchup. Então, é um produto que pode ser explorado de diversas formas. Com relação ao valor nutricional,
É uma fruta de alto valor nutricional, riquíssima em vitamina C. É uma das 7, ela é cerca de 6 a 7 vezes mais rica em vitamina C que frutas cítricas. A gente sempre, pelo menos eu fui assim, sempre a minha mãe falava que laranja era muito rica em vitamina C, né? Acerola, mas a goiaba também é riquíssima em vitamina C. E a vitamina C, ela age ali atuando na defesa do corpo, no sistema imunológico, né? Sendo uma vitamina com várias ações benéficas para o nosso corpo. Também é rica em vitamina A, vitaminas do complexo B, como a tiamina e a niacina. Ela também tem valores significativos de alguns sais minerais, né? Fósforo, potássio, ferro, cálcio, e também rica em fibras. As fibras são importantíssimas para o funcionamento do nosso organismo, né? O comércio internacional. Frutas frescas é um mercado bem tímido, tá? Se comparado com a exportação da manga, da exportação da uva, de melão, é bem tímido. Mas um dos motivos de justificar essa baixa exportação da fruta em si é porque os mercados estrangeiros, europeus, por exemplo, eles gostam mais de goiabas de polpa branca, e a gente produz na maior parte das nossas áreas a goiaba da polpa vermelha, porque é uma preferência do nosso país a goiaba da polpa vermelha, que ocupa grande parte das nossas áreas, né? A goiaba é uma ótima opção para o produtor diversificar a sua produção ali regional, sua produção na sua propriedade. Ocupa, por exemplo, vamos falar aqui do Vale de São Francisco, ele ocupa uma área de 5.000 hectares, mas não é só na região Nordeste, na região Sudeste é uma grande produtora de goiaba, tá? O Brasil pode não exportar muita fruta in natura, mas nós temos uma representatividade de exportação de doce. Não que os outros países vão consumir muito doce de goiaba, né? É um produto mais exótico para muitos países, né? Mas tem muito brasileiro esparramado pelo mundo todo. Então, muitos mercados vão ter a goiabada e acabam tendo ele disponível para atender esses consumidores. A produtividade da goiaba no Brasil. Nesse gráfico aqui, mostra a área, né, plantada de 2013 e 2015, mostrando que teve algumas variações, mas entre 2003, 17,6 em 1.000 hectares, aqui 17,6 também. Então, teve aí um crescimento tímido, né? Na verdade, entre o meio aqui, teve uma baixa e manteve o mesmo nas pontas aí desse período de avaliação. Com relação à produtividade, que é a produtividade de quilos por hectare, teve um aumento, né? Isso devido a materiais, a variedades mais produtivas, a incrementos de tecnologia de adubação, de manejo. Então, a média de produção em 2003 era de 18,706 quilos por hectare, e a média de 2015 foi de 24.000 quilos por hectare. Com relação aos estados, quem que é o primeiro maior produtor, né? Pernambuco, esses dados aqui é de 2015. São Paulo é um grande produtor. São Paulo aí tem um destaque, principalmente para as áreas de produção que fornecem a goiaba para as indústrias, né, de produção de doce de goiaba. Então, São Paulo, depois Bahia em terceiro colocado na área de produção e em volume plantado de goiaba, Rio de Janeiro e Minas Gerais em quinta colocado. Vamos falar do estado de Minas dentro desse cenário nacional. Aqui nós temos as regiões de Minas Gerais que mais produzem goiaba. Primeiro vem a área de Minas na área central, depois a região da primeira zona da mata, né, pessoal, que é com a porcentagem de produção do estado 30,8%,
com 271 hectares plantados com goiaba na região da Zona da Mata, em Minas Gerais. Depois vem a região central do estado, depois Sul de Minas, Rio Doce, região do Rio Doce, depois aqui tem norte de Minas, ó, com 121, uma área, norte de Minas é importante para a fruticultura, né, áreas irrigadas, né, Minas Gerais aqui com representatividade bem baixa na porcentagem de produção dentro do estado, 1,59, 14 hectares, nesse levantamento de 2015, né. Então, as regiões que mais produzem aí é a região da Zona da Mata, depois região central, depois vem a região com 21,36%, cadê aqui? Sul de Minas com 10%, 13% norte de Minas. Então, essas são as regiões que mais se plantam goiaba. A produtividade, vamos ver aqui quanto se produz em média dentro da maior região produtora do nosso estado, que é a Zona da Mata. A média de produção é de 18 mil quilos e um pouquinho aí, 627 quilos por hectare. Aqui no nosso Triângulo Mineiro tem uma média boa de produção, ó, 17 mil quilos, né, por hectare. Nesse mapa aqui do estado de Minas, em verdinho, nesses verdinhos mais claros e mais escuros, mostrando os municípios que se destacam na produção de goiaba, né? Por exemplo, aqui os municípios de Visconde do Rio Branco, é um que se destaca na Zona da Mata, depois Piraúba, Dom Bosco, que é no noroeste de Minas, Paula Cândida, na Zona da Mata, e Barbacena. São os municípios que mais se destacam com relação à área plantada, e por isso que vem em destaque aqui, e dois anos de observação, com 10 anos entre eles, né, 2005 e 2015, sendo que teve aumentos aí nesse tempo, nesse período, na produção de goiaba no estado. Vamos falar um pouquinho da botânica da goiabeira, né? Ela é da família Myrtaceae. Dentro dessa família tem 130 gêneros e 3 mil espécies de árvores e arbustos que são distribuídos nas regiões tropicais e subtropicais. O gênero Pisidium, ao qual pertence a goiaba, tem aproximadamente 150 espécies, muitas das quais produzem frutos bem parecidos com a goiaba, né? Mas a espécie que é explorada economicamente é a Pisidium guajava. As árvores de goiaba, elas atingem de 3 a 10 metros, mas lembrando que numa produção comercial é feita as podas de produção, porque a goiaba ela responde muito bem à poda. Podou, brotou, produziu flores, e só se produz frutos em brotações novas, tá? Então, o manejo da poda é essencial para uma boa produção de goiaba. Se produz goiaba o ano inteiro, com áreas irrigadas e fazendo um bom manejo de poda. E, claro, com suplementação de adubação também, que é essencial e indispensável. Aqui mostrando a flor da goiaba, né? É uma flor completa, chamada de perfeita, com órgãos masculinos e femininos. Elas podem ser isoladas nas brotações, sempre nas partes novas folhas novas, ali no ápice das folhas novas, ou agrupadas em 2 ou 3 flores. As flores da goiaba, como eu disse, são perfeitas, né? Olha, ela tem a parte masculina e a parte feminina. E é possível, quando o fruto ocorre a polinização e um sucesso na polinização, é possível ver na pontinha do fruto que está desenvolvendo as sépalas, que elas são persistentes durante o desenvolvimento dos frutos. O ovário apresenta 4 a 5 lóculos. O que são esses lóculos? Quando vocês partem a goiaba, vocês vão ver que tem essas cavidades. Isso aqui são lóculos, né, que eles são bem visíveis mesmo depois do desenvolvimento do fruto. O fruto da goiaba é um fruto do tipo baga.
que é circundado por essa parte da polpa, né, que nós usamos para fazer os doces, sucos, as sementes e a casca aqui. O peso desses frutos é variável de acordo com a variedade. Temos frutos maiores e mais pesados e frutos menores, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho, sobre as variedades de goiaba. A semente da goiaba, ela tem formato reniforme. O que é um formato, quando você ouvir falar, semente de formato reniforme? Ela tem um formato de rins, olha aqui, tá? Elas geralmente são de uma coloração branca, amarelada, essas sementes, tá? Uma coloração meio creme, na verdade, né? E as sementes são numerosas dentro dos frutos, né? Muitas sementes. A polpa, ela tem uma grande variação de cores. Isso aqui é uma goiaba de coloração da polpa branca, a vermelha, que eu disse que é a maior preferência nacional, né? Então, a maior parte dos cultivos são da goiaba da polpa vermelha, que é utilizado para fazer doces, sucos e também consumo in natura. Nós temos goiabas roxa, estão vendo aí, bem bonita, né, a coloração. Goiaba da polpa amarela, nunca vi pessoalmente uma goiaba com essa polpa, mas muito bonita, né? Como que é feito a polinização? A planta apresenta fecundação cruzada, então ela precisa de ter ajuda, né, de insetos polinizadores e também do vento. Mas a autofecundação é a principal forma, tá? Tem a autopolinização, mas também uma porcentagem de fecundação cruzada pela troca de pólen com a ajuda aí dos insetos benéficos. Um exemplo é a Apis mellifera, a abelha Europa, que a gente chama, é um dos principais agentes polinizadores que visitam as florzinhas para captar o pólen e também o néctar para formar, através desse néctar, seu mel, né? Mas nesse processo de busca por seu alimento, ela acaba realizando a polinização cruzada, e que é interessantíssimo para garantir uma maior produtividade de frutos, e não só para goiaba, para diversas espécies, né? Depois que iniciou lá um cultivo, né, quando que começa a frutificar? No segundo e no terceiro ano depois do plantio, no local definitivo, já começa a ter frutificação, tá? Pomares de goiabeiras implantadas com mudas propagadas vegetativamente, por estaca ou por enxertia, a frutificação pode começar com 7 a 8 meses. Então, mudas, pessoal, para lavouras comerciais de goiaba, tem que ser mudas produzidas por enxertia, que são bem mais precoces, né? E vão, então, iniciar essa produção bem mais cedo do que as mudas lá produzidas por semente. Mudas produzidas por semente não é usada em lavouras comerciais. A semente vai ser usada para produzir o porta-enxerto e depois vai fazer a enxertia, que pode ser a enxertia do tipo fenda cheia, a enxertia do tipo borbulha, a enxertia do tipo bicel. Vamos falar de novas cultivares, né? Como que tem sido as pesquisas? Porque para expandir o cultivo da goiaba no Brasil, tem investimento em projetos, em pesquisas de melhoramento genético. Tem pesquisas sobre novas cultivares de goiaba realizada pela Embrapa Semiárido em participação com a União Europeia, que é o projeto Guajava MAP. Esses estudos, eles visam aí estudos moleculares para a construção de mapas de ligação genética, associados com caracteres de importância agronômica, para caracterização morfológica e molecular de materiais de goiabeira nativos no Brasil, no México e na Venezuela. Vamos falar de clima, né? Onde se adapta o cultivo da goiaba. Goiaba é uma planta de clima tropical e ela também se adapta a climas subtropicais. Então, no Brasil, ela é plantada, pode ser plantada, desde o estado do Rio Grande do Sul até a região Nordeste e Norte do Brasil. Com relação à temperatura, é uma cultura bastante resistente à seca, mas claro que para a produção comercial tem que irrigar, para ela
uma área irrigada tem produção durante todo o ano, através do manejo de poda e também do manejo de adubação, e ela chega a tolerar até 46 graus Celsius. Mas isso é tolerar, não que ela vai produzir bem nessas condições muito quentes, né? Temperaturas abaixo de 12 limitam a produção e inibe a produção de brotos. E temperaturas baixas de -4 são consideradas letais. A temperatura que é ideal para o desenvolvimento da goiabeira é de 25 a 28 graus Celsius, com uma tolerância aí, como a gente falou, de alguns dias até mais quentes, porque ela pode tolerar até 46 graus Celsius, né? As exigências hídricas da goiabeira é de 800 a 1.000 milímetros bem distribuídos, para ter essa boa distribuição de água anualmente em uma lavoura comercial. É importante o sistema de irrigação, principalmente a irrigação do tipo localizada por gotejamento e também a aspersão, ali, a microaspersão, pode ser utilizada também. Áreas como o norte de Minas, região semiárida do Brasil, que é no Vale de São Francisco, são importantes produtoras de frutas, né, não só de goiaba, e são áreas que utilizam da irrigação essencialmente. Mas mesmo aqui no Sudeste, é importante a adoção da irrigação para garantir a produção aí ao longo do ano. Uma coisa que pode atrapalhar muito a produção de goiaba são os ventos. Você está lá com o seu pomar de goiabas, todos carregados com frutos em desenvolvimento, e vem um vento muito forte e derruba as suas goiabas. Uma coisa importante, em regiões que tem ventos aí fortes, né, e a gente sabe que pode vir um temporal e às vezes, mesmo que a região não é comum de ventar muito, pode destruir aquela produção daquela época. Então, uma questão importante é a construção de quebra-ventos. São espécies vegetais que vão ser plantadas ali próximos para evitar essa força dos ventos, atenuar essa força dos ventos e evitar danos aí na produção de frutos. Antes de implantar a cultura, aqui está falando da questão da fertilidade do solo. Como nós estamos falando um resumão aqui da goiaba hoje, eu não vou entrar nesses detalhes, mas vocês, como técnicos em agricultura, né, que praticamente já são nesse final de curso, sabe muito bem que para a implementação de qualquer cultura é essencial fazer uma amostragem de solo representativa, seguindo todas as regrinhas que vocês aprenderam, na divisão das áreas em glebas, coleta das amostras simples, formando uma amostra composta, e enviar para um laboratório de análise de solo e realizar análise química e física do solo, que são importantes. Com base nessas análises, fazer o cálculo de adubação, de calagem. E adubação é importante frisar que tem adubação de plantio, e como é uma cultura perene, tem que ser feita adubações de produção para cada ciclo de produção. Se uma goiabeira ela vai produzir 2 ciclos por ano, em áreas irrigadas e com manejo de poda, tem que ter a suplementação de adubação ali, ao longo daquela produção. Não basta adubar uma vez por ano e deixar a planta lá. Tem que ter uma suplementação, baseados também ao longo desse ciclo de produção. Você tem que fazer a amostragem de solo, ali na projeção da copa. Amostras de folhas também para análise foliar é uma forma importante de diagnosticar como que está o aspecto nutricional das plantas que já estão instaladas. Então, a avaliação nutricional do solo para culturas perenes não é feita só lá quando for plantar o seu pomar. Ele é feito ao longo dos ciclos, que podem ser de muitos e muitos anos, se for um pomar bem manejado. Então, aqui só frisando, mas são conhecimentos que vocês já sabem. E para recomendar a adubação, a calagem, sempre considerar as exigências da cultura para a goiaba. Pega lá o quinta aproximação, vai ter lá as recomendações para a cultura. Vamos falar das variedades, tá? Variedades de goiaba, nós temos as principais variedades de goiaba que são comercializadas para mercado in natura no CEAGESP, né, que é o
Ceasa do estado de São Paulo. Para a polpa branca, as variedades são principalmente a Kumagai, a chinesa, e de polpa vermelha, a Pedro Sato, a Paluma, a Sassaoka, a chinesa, e a Pariquera, a sul. O grupo de polpa vermelha é o mais preferido pelos consumidores, tanto para consumo in natura, como eu disse para vocês, também para doces e sucos, né? Deixa eu abrir aqui. Isso aqui, pessoal, é uma ilustração, né, que mostra tamanhos e formatos das principais variedades que são plantadas no Brasil. A Pedro Sato e a Paluma são muito plantadas. A Paluma, inclusive, é muito utilizada para plantio para áreas que vão fornecer para a produção de doce, né? Ela tem esse formato oblongo, né? Parece um formato meio de pera. O peso médio dos frutos de goiaba da variedade Paluma é de 200 gramas. Cadê a Paluma aqui? A Paluma é essa aqui. Ela tem a casca um pouco rugosa, né? Ela tem um sabor levemente ácido e ela foi melhorada, teve um programa aí na Unesp de Jaboticabal, tá? Nós temos várias outras, como a Sassaoka, a tailandesa, a chinesa. Aqui, a tailandesa ela é um fruto maior. A média de peso da tailandesa é de 500 gramas, tá? E ela tem um sabor mais adocicado. A polpa da tailandesa é vermelha. Vocês veem que dentro desses materiais, essas variedades que são mais plantadas aqui, a Sassaoka que tem polpa branca, as outras aqui são de polpa vermelha. E que vem falando de uma por uma, né? Mas, como eu disse, hoje eu estou fazendo um resumão aqui, então não vou me atentar aqui na parte mais de detalhes, vou falar de uma forma mais geral. Só falando aqui, eu quero falar da Paluma, tá? Que é muito plantada no Brasil. A Paluma, ela é atualmente a cultivar mais difundida no Brasil. As plantas são bem vigorosas, é bem produtivo. Claro que para ser bem produtivo, ter essa média aí que ela pode chegar a 50 toneladas por hectare, tem que ter um bom manejo de adubação, de irrigação, de poda, tá? Não é só plantar lá que você está com 50 toneladas garantido, né, por hectare. Tem que fazer um bom manejo, e vocês sabem muito bem disso. Os frutos da goiaba da variedade Paluma, ele tem uma média de peso de 200 gramas, ele tem um formato periforme, com o pescoço, que é aquela partezinha próxima ao pedúnculo, curto, e a casca mais lisa. A polpa ela é bem espessa, isso é bom porque tem uma produção de polpa alta e é essencial para o beneficiamento de doces e de sucos. O sabor é bem agradável, tem um Brix aí de média de 10%, né? E seus frutos são muito adequados para industrialização e muito utilizados para a produção de doces industrialmente, tá? Tem uma boa conservação de pós-colheita e também é comercializado para consumo in natura. Aqui mostrando uma ilustração do formato, e aqui a paluma, lá na planta, né? O fruto lá no pé de goiaba, né? Tem uma casca mais lisa e tem uma polpa bem espessa. Então, só vou dar esse detalhe aqui da paluma, mas esse material vai estar disponível para vocês, quem quiser depois dar uma lidinha com mais detalhes, né? A Sassaoka já é mais arredondado o formato, é uma cultivar mais para mesa mesmo. Ela tem a média aí de 400 gramas os frutos. A chinesa branca é uma variedade de polpa branca, então para mercados aí que o brasileiro não usa tanto a polpa branca, né? Mas também é comercializado no Brasil e tem, como eu disse para vocês, muita abertura para o mercado internacional, a polpa branca. Só que o Brasil ainda não produz muito. Aqui falando da importância do quebra-vento, tem finalidade aí de evitar danos, né? A cultura derrubar os frutos por ação de ventos fortes. Então, plantar árvores de porte. Lembrando que a distância entre o quebra-vento e seu pomar
tem que ser uma distância para não provocar sombreamento dessas árvores, tá? Se eu vou plantar árvores de um porte maior, tem que considerar o tamanho que esse quebra-vento, que essas plantas que vão ser usadas como quebra-vento vão atingir, e ter um distanciamento ali entre esse quebra-vento e o início do meu pomar, porque esse sombreamento também atrapalha a produção. Aqui tem algumas espécies que podem ser usadas, né? Como quebra-vento, como cajueiro, ninho, urucum, jequitibá branco, temos várias espécies. A teca, né, que tem exploração para madeira também. Preparo e implementação do pomar. Para preparar esse solo, depois que já tem análise de solo, fez os cálculos, faz um preparo, depende de como está essa área. Uma área que antes era pastagem, então um solo muito compactado, então depende de que exploração econômica tinha antes dessa implementação do pomar. Se é um solo muito compactado, vai exigir uma preparação de um solo para romper essas camadas compactadas, fazer uma aração, uma gradagem pesada, uma gradagem niveladora, a calagem ali entre o uso da grade pesada e a grade niveladora para incorporar esse calcário, né? A quantidade de calcário vai ser recomendada de acordo com a análise de solo. Se for um solo com uma declividade mais alta, acima de 5%, importante construir os terraços em níveis para fazer a conservação desse solo. Aí mostrando, né, etapas básicas de aração, distribuição de calcário, uma gradagem. A forma de arranjo espacial vai depender do relevo. Em áreas planas, você pode adotar o esquema de pomar em formato quadrangular, que o espaçamento aqui entre as linhas e entre as plantas é o mesmo, mas a gente já vai falar de espaçamento. Espaçamento em arranjo triangular, retangular, aqui o quincônio. Mas se for uma área com alto declive, a linha de plantio vai ter que acompanhar as linhas vai ter que acompanhar o terraço em nível, tá bom? O espaçamento que tem sido bastante adotado tem sido de 6x5 e de 6x4, são os mais utilizados. 6 entre linhas e 5 entre plantas, e 6 entre linhas e 4 entre plantas. Tem sido um dos mais adotados aí. O tamanho das covas tem que ser covas mais profundas, porque dentro da cova é ideal colocar uma fonte de matéria orgânica, principalmente em solos que são muito arenosos ou muito argilosos, né? O ideal é usar em todo tipo de solo matéria orgânica, porque você vai melhorar muito as condições desse solo. E, claro, na hora do plantio, uma fonte de fósforo. Os outros nutrientes são colocados em cobertura, né? Vamos falar de produção de transplantio de muda. As mudas de goiaba, quando vão para o campo, elas são mudas ainda muito sensíveis, e é comum usar um tutor, que é esse pedaço de madeira ou de bambu, que é colocado, que ele é fincado lateralmente e amarrado à mudinha, como vocês estão vendo aqui na ilustração, e como vocês estão vendo aqui no campo, que são mudas de goiaba, né? Deixa eu abrir mais aqui para vocês verem. É feito esse tutoramento, mas o tutor, essa amarração, ideal seria ser feito com a borracha, para que não cause o estrangulamento da muda, tá bom? Então tem que ter esse cuidado nesse tutoramento. Isso aqui são só exemplos de plantas aí urbanas, né, ornamentais, que faz o tutoramento, mas a pessoa não tira o barbante, o arame que estava tutorando, e causa um estrangulamento na planta. Olha aqui, esse fio de nylon, a planta foi tendo aumento no diâmetro, não tiraram o tutor, e ela vai ali causando um estrangulamento nessa planta, né, danificando e prejudicando o desenvolvimento. Então, lá na goiabeira, em outras plantas que for ser usado o tutoramento, tem que ser um material de baixa durabilidade, um fitilho que seja, que logo ele apodrece, ou uma borracha, que ela é elástica e com o tempo ela também vai ser degradada.
Outra coisa é colocar, se você for usar um barbante mais resistente, quando essa planta já está em um pote maior, que você não vê que não precisa mais do tutor, é ir lá e tirar, tá? Então, se for um material muito resistente, tem que ter o cuidado para essa amarração no tutor não estrangular a planta. Isso para qualquer plantinha. Até que vocês tiverem plantado aí para questão ornamental na calçada, o que seja, tem que ter cuidado. Olha aqui, um barbante aí, a planta vai aumentando o seu diâmetro de tronco, só que tem esse impedimento físico, né? O ideal seria usar uma borracha, né? Ela é elástica, né? E com essa conformação em formato de 8 aqui. A produção de mudas. A produção de mudas de goiaba, elas são feitas por meio, principalmente, de estaquia, uso de estacas, que são retiradas de plantas altamente produtivas, plantas que estejam sadias, e enxertia. São os métodos mais utilizados. Essa imagem que vocês estão vendo é de uma estaca já enraizada em um viveiro de produção de muda de goiabeira. Quando ela está nessa fase de já enraizamento, ela é colocada num saquinho com substrato para o maior desenvolvimento dela, esperando ela atingir um tamanho ideal para ir para o campo depois. Ela não vai desse jeito para o campo, porque isso é uma fase de enraizamento. Os tipos de enxertia utilizado é borbolia, bicel, fenda cheia. Mas antes de fazer a enxertia, precisa-se ter o porta-enxerto, né? Vocês sabem bem disso. O porta-enxerto vai usar uma variedade que tem um sistema radicular robusto, resistência, e aí vai fazer a extração das sementes da planta de goiaba, que vai ser utilizado como porta-enxerto. Vai fazer a semeadura em um substrato preparado, com esterco, com substrato comercial, que seja, e vai fazer essa semeadura. Quando as plantas já estiverem em desenvolvimento, né, o momento da enxerto, o porta-enxerto deve estar com um diâmetro entre 10 milímetros e 12 milímetros, e nesse ponto é feita a enxertia, sendo ela por garfagem, sendo ela por bicel. A muda vai estar pronta, a muda de goiaba, feita por enxertia, cerca de 18 a 26 meses depois da semeadura do porta-enxerto, tá? Aqui não é goiaba, mas só mostrando, né, para vocês como é a metodologia de produção de mudas por garfagem do tipo fenda cheia. Nós temos o porta-enxerto e a estaca, que será a copa, né, que vai dar os frutos, que será a parte produtiva. A forma de borbolia, né, que eu até mostrei, falei com mais detalhes na produção de mudas de laranja, que é a principal forma de produção de mudas de laranja por borbolia. Vai tirar a gema da planta que você quer, a parte da copa, e fazer a enxertia no porta-enxerto. Aqui, no caso, até essa ilustração é de uma enxertia do tipo borbolia em laranja, tá? Aqui a gema, o caule do porta-enxerto é inserido aqui a gema da parte que será a enxertada, que vai ser a parte da copa, e passa uma fita aqui envolvendo para que tenha ligação entre porta-enxerto e a borbolia enxertada para a produção da muda. Vamos falar agora um pouquinho consorciação aqui, pessoal, que alguns produtores ali na fase inicial de cultivo podem na entrelinha plantar culturas de ciclo mais curto, como feijão, como tomate, cebola, melancia, para aproveitar ali, enquanto as plantas de goiaba estão em desenvolvimento, na fase inicial tem um cultivo nas entrelinhas, tá? O último tópico que eu vou falar sobre, um dos últimos, depois quero falar um pouquinho da colheita, é da poda. A poda é um trato cultural indispensável para a cultura da goiaba. Tanto a poda de formação como as podas de produção, porque todas têm o objetivo de garantir uma boa produção da goiaba, uma boa formação da copa, tá? A poda de produção, ela vai ter função de escalonamento de produção. Dentro de uma área,
de uma propriedade de exploração comercial da goiaba, você não quer produzir todo, você tem, vamos falar, 200 hectares de goiaba. Não vai ser aqueles 200 hectares, todos os talhões produzindo ao mesmo tempo. Você tem que fornecer fruto para a indústria, aos poucos escalonado. Então, a poda de produção, ela vai garantir esse escalonamento. Faz a poda, entra com a irrigação, entra com a adubação, e aí vai escalonando essa produção. Então, é uma forma de escalonar a produção. A poda melhora também a arquitetura da copa. Veja você, vamos pensar hipoteticamente, vamos pensar na realidade. Quando você planta uma goiabeira, seja lá no instituto, quando a gente não faz a poda, seja no quintal de vocês, a goiabeira sem poda, ela vai crescendo livremente. Às vezes fica enorme, até difícil de colher os frutos lá da parte mais superior da copa. Isso porque é uma exploração ali caseira, né? Você não está com fins econômicos, mas para fins econômicos você precisa de ter uma boa arquitetura da copa para facilitar a colheita e para melhorar a produção dessa planta. Obtenção de frutos de qualidade, elimina também na poda frutos, na verdade o raleio, né? Frutos com defeito. Facilita os tratamentos fitossanitários. Quando você tem uma poda bem conformada, uma poda que garante uma copa da planta bem conformada, as pulverizações para a mosca das frutas, por exemplo, que é uma praga importante, né, um inseto praga importante da goiabeira, todo mundo acho que já encontrou uma goiaba aí que você colheu na fazenda, aquela larvinha dentro da goiaba, que é a larvinha da mosca das frutas. Quando você tem uma boa arquitetura da copa, passa pulverizações para tratamento de doenças e pragas, você tem uma maior uniformidade desse tratamento. Os produtos fitossanitários vão penetrar com mais facilidade ali no interior da copa, protegendo a sua planta. Vamos falar de poda de formação. Essa poda de formação, ela tem a função de formar a planta com uma copa bem harmoniosa. Se você só coloca sua mudinha lá no campo e esquece ela, e só vai pensar nela na hora de colher, ela vai ficar com uma copa toda desarmoniosa. Essa poda de formação, ela tem a função de deixar uma haste única, numa altura aí de até 50, 60 centímetros de altura do solo, e depois deixar 3 a 4 pernadas. É um formato de taça que vai ficar essa muda. Isso aqui, a imagem não está muito boa, né? Mas isso aqui é a poda de formação, a primeira poda de formação. A planta já está com 60 centímetros do solo e foi feita a retirada de outros ramos e do ramo apical, vai podar o ramo principal aqui e deixar de 3 a 4 pernadas, que vão ser os galhos que vão formar o que a gente chama de copa no formato de taça. Aqui já é uma planta que já está aí com uma planta mais desenvolvida no campo, né, uma planta jovem ainda, mas que foi feita a poda de formação. Estando aqui com 4 ramos principais. Tem um outro aqui, mas tá novo, provavelmente vai retirar depois. Com 4 ramos principais. Isso aqui, quando a planta vai desenvolvendo, ela vai seguir essa conformação de copa, vai ser uma copa em formato de taça. Uma boa arquitetura. E nessa poda, tira aquele ramo apical. Você vai ter o crescimento de abertura dessa copa. Então, é importantíssimo para você ter uma boa conformação de copa, tá? Lembrando que em cada poda, né, é importante passar uma pasta à base de cobre para evitar a entrada de patógenos, tá? Entrada de doenças. Poda de frutificação. Então, acabamos de falar da poda de formação, grande importância na formação da copa, na arquitetura da copa da goiabeira. Poda de frutificação. Ela tem função de produção de frutas de forma escalonada, da produção escalonada. A goiabeira, ela responde muito bem à poda para aumentar a sua frutificação, já que as plantas vão produzir flores e frutos nas brotações. Não vai produzir flores em ramos velhos. E a poda estimula essa brotação e vai estimular a produção de frutos, claro.
Dois aspectos são fundamentais para ser considerado na poda de formação: a época do ano que vai ser feita e a intensidade de poda. Com relação à época, as condições climáticas prevalentes, se forem adequadas, a poda da goiabeira pode ser realizada em qualquer período do ano, principalmente quando se utiliza irrigação. Em áreas irrigadas, pode-se fazer a poda o ano inteiro. Em áreas quentes, como região do Nordeste, onde não tem temperaturas muito baixas, isso ainda responde melhor do que aqui, se você fizer uma poda, vamos falar, em épocas mais frias. É importante lembrar que os ramos a serem podados, eles devem estar maduros e com as gemas aptas à brotação. O período mais frio do ano, maio a junho, é uma inibição da brotação e, consequentemente, da frutificação. Então, aqui no Sudeste, na região mais sul do Brasil, na época que você faz a poda no inverno, vai demorar mais para ter brotação, né? A intensidade da poda, ela pode ser contínua e pode ser drástica. A contínua, ela consiste em tirar apenas uma parte dos ramos, numa mesma época. E a poda drástica, ela é uma poda para dar uma renovação naquela planta. É retirada, uma poda total, vai tirar os ramos da planta todo e ela vai, depois entra com irrigação, com adubação, para estimular aquela brotação. A poda contínua, um aspecto importante é que a poda contínua favorece uma produção durante todo o ano. Vai realizando a poda de uma parte da planta e ela vai produzindo frutos, né? A poda drástica, ela vai ter aquele período em que não vai estar produzindo, naquele talhão. Você realizou uma poda drástica em todo o talhão. Vai ter um período de repouso ali, que não vai ter a parte de colheita, né? Mas depois também, quando ela se recuperar, ter a brotação, você vai ter uma alta produção. Isso aqui é uma poda drástica, ó. Faz o corte de todos os ramos. Depois vai ter a brotação aqui, entrando com a irrigação e tendo o clima favorável, né, temperaturas elevadas, vai ter a brotação. Então, pessoal, dentro desse tema de poda, que é importante saber? A poda é importante tanto para a formação da planta, quando ela está lá jovem, uma muda recém-transplantada, com alguns meses de ter transplantado, e também é importante para garantir um escalonamento de produção e uma alta produção no campo, durante as fases produtivas, né? Só falando do raleio de frutos. Raleio de frutos, gente, não é feito para lavoura que esses frutos vão ser destinados para doce. Para doce, fruto menor, fruto maior, vai tudo virar doce, né? Mas o raleio, ele pode ser feito, não vou falar aqui em todas as áreas, mas quando ele é feito em áreas para frutos para consumo in natura. Frutos que vão ser vendidos aí no Ceasa para destino de mesa. Que aí o mercado às vezes exige frutos maiores. Então você, onde tem, por exemplo, em um galho ali, onde tem 3 frutos, vai tirar e deixar 2, para que os fotoassimilados se distribuam mais uniformemente ali para aqueles 2, né? Porque se você tem 3 frutos, vai dividir a energia ali da planta para aqueles 3. Então faz uma retirada quando os frutos ainda estão pequenos, tá? Não espera ele estar grande como está aqui na imagem, tem que ser quando eles estão pequenos. E aí vai ter uma distribuição mais homogênea desses fotoassimilados e vai ter um crescimento maior desses frutos. Isso para mercado de fruta fresca, fruta in natura, mas para doce, gente, não é feito, tá? No ralém de frutos também é tirado frutos que estão com danos por insetos, né? Então também é o momento de fazer essa limpeza de frutos atacados por algumas pragas. Aqui mostrando uma colheita de goiaba, né? A colheita ela é toda manual, não tem uma máquina aí que vai sair colhendo goiaba, uma colheita manual. Aqui, pessoal, é a questão de controle de planta daninha, falar bem rapidamente. O principal problema ali na linha de cultivo é quando as plantas estão pequenas. Tem que ter um controle bem feito tanto de forma mecânica, né? Ou usando na entrelinha uma roçagem ou uso da trincha,
ou controle químico, mas principalmente na linha de cultivo, tem que ter muita atenção na fase aí inicial. Vocês estão vendo aqui que foi ter feito com enxada mesmo, nessa foto aqui dessa área de cultivo de goiaba, né? Na linha tá uma área irrigada aqui, ó, irrigada com aspersão, tá vendo? Não é gotejo, um aspersor aqui, um microaspersor. A limpeza na entrelinha, mecanizada, né? Na linha, aqui foi feito manual. A gente sabe que mão de obra é difícil, né? E às vezes essa limpeza da linha aqui pode ser feita, igual ontem eu falei para laranja, inclusive usando aquela roçadeira manual, né? Com aquele motor. Essas roçadeiras que tem um motor que parece ali motosserra, né? Eu não sei falar o nome certinho daquela roçadeira, mas pode ser usado que facilita e agiliza mais o trabalho do que nem enxada, né? O controle químico tem que ter muito cuidado com o herbicida que for utilizar e se ele não pode causar uma fita na planta. Você tem que ter muito cuidado, porque às vezes você vai acabar matando sua planta ali, até numa aplicação na entrelinha, questão da deriva do produto para as plantas de goiaba, tem que ter cuidado. Aqui, pessoal, as adubações de, de crescimento, né? Adubação de primeiro ciclo de produção, segundo ciclo, terceiro ciclo, sempre importante estar complementando com nitrogênio, com fósforo, né, com potássio. E também, se tiver alguma deficiência de micronutrientes, se for constatado por uma análise foliar, por exemplo, é importante fazer essa suplementação. E sempre parcelar essas adubações, né? A adubação orgânica é tão importante no plantio e também suplementação anual na lavoura, distribuição ali de, por exemplo, um esterco bovino curtido, de uma torta de filtro comprou, né, e é uma boa fonte de matéria orgânica, um esterco de aves também, que é uma boa fonte aí de nutrientes, e é recomendado que seja feito aí anualmente na lavoura, no plantio e também uma suplementação anual, tá? Sobre pragas e doenças, gente, nós não vamos ter tempo de entrar em muitos detalhes, né? Mostrando uma doença que é bem comum, a ferrugem, causada pela Poucinha piscide. Acho que vocês já devem ter visto aí em pomares, em plantas mesmo na fazenda, eu já vi esses danos, né? Não são lavouras comerciais aí, mas você vê essa ação desse fungo que afeta folha, afeta botões florais e os frutos também, tá? Antracnose também chamada de mancha chocolate, ela afeta os frutos na pós-colheita, afeta folhas da goiabeira, tá? Uma doença que também afeta frutos verdes lá, flores, é uma doença aí que tem que ter monitoramento e também aplicações de fungicidas quando se percebe a incidência da antracnose nos frutos e folhas. Em relação às pragas, pessoal, vamos falar de pragas aqui rapidamente. Tem muito. Uma coisa antes de falar de praga, nematóide. Tem algumas áreas que tem muito problema com nematóide de galhas, tá? O nematóide do gênero meloidógeno, que pode levar à mortalidade desses pomares, tá? Então, é uma planta bem sensível ao nematóide. As pragas, temos o psilídeo, eles são sugadores, né? De seiva, causam danos, aí você vendo o psilídeo da goiabeira, a triozoida limbata. Esses danos aqui nas brotações é tudo dano de psilídeo, causa enrolamento aí das folhas, né? As folhas ficam deformadas. Mosca das frutas, problema aí que todo mundo já conheceu na prática, né? Ao comer uma goiabinha lá mais madura, que você pega lá no quintal da casa, né? E geralmente tá com as larvinhas da mosca das frutas, é uma praga
que, claro, em lavouras comerciais tem um monitoramento e tem que ser feito controle, tanto as espécies do gênero Anastrefa, como Ceratitis capitata, mostrando armadilhas de monitoramento, né? E através do monitoramento é feito o controle. O gorgulho da goiaba, bem comum também os danos do gorgulho, a fase larval desse besorrinho, que eles ficam dentro do fruto, causando danos. Suas larvas não se confundem com a da musca das frutas, porque elas são menores. A do gorgulho são vermiformes, o formato, né, mais vermiforme. E elas são mais afuniladas na parte anterior do corpo, que está uma larvinha desse gorgulho. Mas muita gente às vezes vai achar que ela é mosca das frutas, só que a larvinha é diferente. Ela é um pouco mais enrijecida, o corpo, tá? E os danos na parte externa são diferentes. Não sei se vocês já viram frutos com essas deformações, tipo uma cicatriz na parte externa. Isso quando as larvas, elas saem dos frutos na fase de pupa, né? Elas deixam uma cicatriz e fica uma podridão seca, fica duro ali a parte onde a larva do gorgulho, ela depois deixou esse fruto, ela deixa aquela cicatriz ali. E é bem comum de se observar em plantas aí que você não tem um manejo adequado, né? Mostrando o gorgulho no interior da polpa. E aqui, essa podridão seca que é ocasionada por essa entrada e saída desse gorgulho. O besouro da goiabeira, não sei se vocês já viram folha de goiaba toda rendilhada assim. Esse besorrinho minúsculo, de uma coloração meio amarronzada. Isso eu já vi muito, até lá no Instituto, mesmo nas goiabeiras lá, já vi muito esses danos na área foliar. Esse besorrinho, o Costa limaita ferruginha vulgata. São pequenininhos, mas o problema deles na fase aí adulta, né, consome uma grande quantidade de folha, deixando a folha toda rendilhada assim, reduzindo a área foliar e reduzindo a produtividade. Então, quando vocês verem folha assim danificada, é dano pelo besouro da goiabeira. Bicho-pau, bicho-pau, ele se alimenta, a mesma taquarinha, né, que é um ortóptero, bicho-pau da ordem Phasmatode, que vocês estão vendo, o macho e a fêmea acasalando. Em criação, por exemplo, em criação de laboratório para estudo do bicho-pau, se alimenta eles com folha de goiabeira, porque eles têm uma grande preferência por folha de goiabeira. Então, em regiões, às vezes, que tem uma grande população, que não é comum, né, gente, ter uma infestação, eu mesmo nunca vi aqui na nossa região, mas pode ocorrer, eles causam grandes danos aí na cultura. A colheita feita manualmente, né, com trabalhadores geralmente temporários ali para essa colheita. Dependendo se esse fruto for para comercialização no Ceasa, eles são colhidos, selecionados pelo grau de maturação, tamanho, variedade, são colocados em caixas e levados para o Ceasa para comercialização. Se for para destino de indústria, né, para doce, vai chegar esses caminhões, esses frutos vão ser descarregados, vão ser selecionados, como vocês estão vendo aí, passa por uma seleção, tirando frutos podres, né, e vão depois para o processamento. Quando esses frutos in natura vão ser comercializados para mercados mais distantes, é comum eles serem envolvidos por esse material que é tipo um isopor, que vai proteger contra choques mecânicos. Essa lavagem é feita principalmente quando é para destino de doce, chega, esses frutos vão ser lavados, vão ser selecionados e vão ser processados. Seleção para retirar frutos que estejam com danos, né? Para comercializar no Ceasa e para mercados de exportação, com a pequena quantidade que exporta de fruto in natura, eles são classificados com relação, como eu disse, à variedade, ao tamanho, à maturação e também a quantidade de defeitos leves e graves que tem dentro de um lote, tá? Aqui mostrando as embalagens.
de goiaba, isso aqui para o mercado, por exemplo, exportação, para mercados mais exigentes mesmo dentro do nosso país. Embala elas envoltas, né, com essa, tipo um isopor para evitar os danos mecânicos e é comercializada. E sempre vem uma etiqueta do lado de fora dessa caixa com a classificação. Qual que é a variedade, a cor da polpa, a classe, né, que é de acordo com os defeitos, né, se ela é classe 5, quer dizer, a classe de acordo com o tamanho e a categoria de acordo com os defeitos, né, sendo que a categoria extra sempre vai ser de melhor qualidade, que tem menos índice de defeitos leves e graves, tá? Bom, pessoal, aqui mostrando detalhes aí da produção de doces, né, industriais. Também aqui uma operação de doce caseiro, né, pessoal? E é bem comum aqui na nossa região de ser feito. Então, consegui aí resumir a cultura da goiaba de forma geral, né? Nem muito detalhe, mas também eu acho que deu para vocês terem uma noção da cultura, sobre os aspectos de classificação botânica, de polinização, que pode ser cruzado, autopolinização, plantio, formas de produção de mudas, colheita, variedade, um apanhado bem geral, mas deu para a gente ter uma noção. Alguma dúvida com relação ao conteúdo, pessoal? Não, por enquanto não, senhor. Assim, professor, Oi? assim, primeiramente, né, igual meus colegas fizeram, agradecer a senhora, né, por todos esses 3 anos que a senhora nos ensinou, que a senhora nos ajudou e pela sua amizade. Muito Tá certo? obrigada, Gustavo. Muito obrigada. Agradeço você, agradeço a todos. Sempre aí se dedicando, né, Gustavo? Os outros também. Agradeço vocês por essa parceria, né, que a gente desenvolveu. Trabalhamos bem intensamente nesses 2 anos, né? No primeiro ano, a gente conheceu ali nos corredores, não dava aula para vocês, mas a gente já começou a se conhecer. E ano passado e esse ano, trabalhando aí bem próximos, né? Agradeço a vocês por estarmos juntos, né, nessa caminhada. E amanhã a gente encontra. Espero vocês aqui para a nossa última aula teórica de olericultura, tá bom? Para a gente aí fechando esse ciclo juntos. Podem sempre contar comigo. Obrigada. Um bom dia para vocês e até amanhã. Até amanhã. Oi, então até amanhã, professor. Até Até. mais. Um bom